E aí eu vou trazer uma palavra que eu acho que é muito importante para todo mundo que quer começar a fazer otimização, ou para aqueles que já têm um processo interno, mas querem melhorar, otimizar o seu processo de otimização de conversões, que é a metodologia, né, gente? A gente realmente entender que a gente precisa fazer uma construção de metodologia que precisa justamente agregar esses pontos de como eu olho dados, recursos diversos que eu tenho, então o teste AB, que é um deles que a gente mencionou, os testes multivariados, fazer split de URLs, personalização, a gente vai adequando para cada uma dessas ideias o formato mais adequado e essa comunicação fluida e um processo contínuo. E se a gente seta ali uma boa base na nossa metodologia, a empresa começa a voar. Segundo, para entender qual que era a usabilidade de fato dele, será que a quantidade de steps fazia sentido ou não? E para alguns usuários nós fazíamos perguntas, para outros a gente só gravava a tela e ia acompanhando e ia analisando, para depois implementar. Então, eu acho que o momento de perguntar se é um teste AB, se é uma pesquisa, se é um teste de usabilidade, é entender qual que é a resposta, né? Onde você quer chegar com essa validação. É uma feature nova? Talvez valha a pena uma pesquisa. É um produto novo? Talvez valha um teste de usabilidade. Talvez vale... Porque mesmo fazendo 50-50, a gente tem uma gama muito grande, né? De algo novo. É algo totalmente novo. Se é uma personalização, a Luísa comentou aqui muito sobre a gente entender o comportamento do usuário. Poxa, esse aluno, né, como eu comentei, ele mudou todo o site. Para quem era novo usuário, super converteu. Para quem era recorrente, a taxa caiu. Então, será que não vale ali uma personalização? Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio desse que, pelo menos pra mim e pro Luciano, pra minha mãe dele, o melhor podcast do mundo! Quiçá da Galáctia! Pra gente falar um pouquinho sobre Analytics, toda quinta-feira aí no teu YouTube, no teu Spotify. Hoje falaremos de otimização de conversão na prática e, como sempre, ao meu lado, ele, o diamante negro do Analytics, Luciano Fiari. 10 anos falando merda na internet. Vambora. Em formato de áudio, vídeo, texto. Sim. Eles que lutem. Para poder compor esta nossa mesa aqui, a gente traz quem de fato sabe. Meu papel do Luciano é o mais fácil, por isso que muitas vezes quando convidam a gente ao podcast, a gente pensa 20 vezes, né? Porque aí é outro papel que a gente fica, né? Não de fazer pergunta, mas de respondê-las. Como hoje nosso papel é fazer pergunta, elas que se preparem para serem sabatinadas sobre este tema. Gabriele Lavreca e Luísa Ciasca, sejam bem-vindas ao Analytics Talks. Se apresenta aí, Lavreca, depois Luísa se apresenta. Sejam bem-vindas e obrigado por estarem conosco. Oi, pessoal. Prazer, eu sou a Lavreca. Queria primeiramente agradecer a vocês pelo convite. Fiquei mega feliz daqui. Eu escuto vocês há muito tempo, acompanho vocês há muito tempo, né? Então, obrigada pelo convite. Estou muito empolgada para a gente falar aqui sobre otimização da conversão. Bom, eu tenho... É difícil a gente falar o tempo que a gente trabalha, né? Porque aí meio que um pouco entrega a idade e afins, mas tá bom. Tenho um pouco mais de 10 anos de marketing digital, já passei por todos os mercados B2B, B2C, já trabalhei na área com marketing digital, na área da saúde, jurídico, e-commerce, enfim, vendendo geladeira, um pouquinho de tudo. E hoje eu estou no Familhão, que é um clube de benefícios, onde o principal benefício é o sorteio do milhão. Além disso, eu faço parte também do Mulheres de Growth, onde eu sou embaixadora. Sou Community Manager na CRO Brasil, que é uma comunidade, a primeira e única comunidade de CRO Brasil, no Brasil. E também sou founder da Camelos Academy, que é a primeira escola de CRO aqui no Brasil também. Boa. Depois você pode falar nos bastidores como é que é o teu grande chefe, seu Luciano Huck, só pra gente entender como é que é. Se quando ele vê alguma coisa positiva, ele fala: loucura, 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 essa conversão, Labrequinha. Conto sim. Eu não podia não fazer essa piada, eu tava guardando desde o dia do podcast. Desde o dia que marcaram esse podcast. Toda vez que fala do Familhão, eu já pergunto: e aí, como que é trabalhar com o Luciano? Não sei o quê. O nariz dele é do tamanho, mostra na TV. Ai, ótimas as perguntas, mas a gente conversa sim. Seja bem-vinda. E para compor ainda mais essa mesa aqui, Luísa Ciasca, seja muito bem-vinda também.
aqui ao nosso podcast para falar um pouquinho sobre coisa que você acha que sabe também, né? Um bocadinho, né? Olha, eu ousaria dizer que sim. Obrigada, Gustavo. Lucia, gente, primeiro, super, super obrigado pelo convite. Acho que assim como a Lavreca mencionou, foi uma super honra ser convidada para estar nesse ambiente, para estar falando desse tema. Otimização de conversão, que é algo que a gente realmente precisa falar e precisa falar mais. E ao lado de Lavreca, que olha, assim, que honra. Gente, bom, sou Luísa Ciasca, trabalho no mercado de tecnologia já há muitos anos. Estou aí há mais ou menos uns 11 anos nesse mercado de tecnologia. Já passei por diferentes universos no que tange a tecnologia, mas fui ali ao longo da minha trajetória focando bastante no que aborda o tema de dados. Então, processamento de dados em diferentes formatos. E estamos aí nessa embarcada agora de participar do que é CRO, do que é olhar para taxas de conversão, para otimização de processos, personalização e analisar dados com profundidade, né? Então, a gente vamos ser desse clube Anti-Achismo Social Club, por favor, galera. Então, bom, é uma honra estar aqui. Sou gerente de operações da VWO para a América Latina. Então, justamente uma empresa que trabalha tecnologia a nível global, para tudo que tem já CRO. Iniciamos aí no mercado faz 15 anos, então temos bastante história para contar e participar dessa construção aqui na América Latina, que é tão linda, né? É tão calorosa e a gente precisa, assim, olhar para esse tema. Então, um grande prazer estar aqui discutindo otimização de conversão com vocês. Uau, o prazer é tudo nosso, Luciano. Tu sabia que a conta da Métricas Boss na VWO tem 10 anos? Caralho, que loucura. 11, em 2025, foi criado em 2014. Sabe que o primeiro teste AB que a gente fez na VWO foi com a IOB Concursos? Caralho! Verdade, né? A gente tá nesse ano de completar 10 anos e aí a gente vai percebendo... Um pouquinho nostálgico. Tô meio nostálgico. Que loucura, né? Maneiro. Pra gente começar aqui, vou endereçar essa pra você, Luiz, e depois a Lavrequinha vai respondendo e a gente vai compondo aqui. Mas eu queria deixar claro pra nossa audiência o que de fato é otimização de conversão e por que teste AB é uma das frentes disso. Por que eu tô dizendo isso? Porque parece que para muita gente que está entrando no assunto, ou até pessoas que já estão no assunto, mas de maneira ainda incipiente ali, começando, as pessoas acreditam que a otimização de conversão é otimizar a taxa de conversão apenas e teste AB. Quando na realidade a gente tem, por meio disso, personalização, a gente tem otimização de jornada. Aqui na Métricas Boas a gente fala das microconversões, né? Que é cada etapa que te leva para a macroconversão. Então, às vezes, você começa analisando isso, não o principal, né? São os steps. Então, contextualiza um pouco pra gente aí, Lavrequinha, depois complementa. O que de fato é otimização de conversão e por que não é só teste AB? Boa, excelente tópico para a gente iniciar. Otimização de conversão é um processo de análise e de melhoria da experiência do usuário, né? Para aumentar a taxa de conversão em um site, em um aplicativo, para melhorar a jornada dos visitantes. No fim do dia, o que a gente quer é fazer o nosso negócio crescer, né? E para isso a gente precisa realmente entregar a melhor experiência para o visitante, garantir um excelente engajamento. E a gente vai fazer tudo isso através de entender o nosso público, quem ele é, como ele reage. Então, quando a gente olha para otimizar a conversão, ele envolve ajustes no design, na copy, na jornada do usuário, na usabilidade, toda a visão de como a gente posiciona esse conteúdo, com quem a gente está conversando. E o teste AB é uma das técnicas dentro do CRO. Ele serve para validar as hipóteses, comparando uma, duas ou mais hipóteses, mais versões de um elemento para a gente identificar qual que gera melhor resultado. Só que o CRO, né, então essa otimização de conversão, ela vai muito além de teste AB, porque ela inclui a análise do comportamento, ela inclui personalização, que você citou, né, Gustavo? Essas melhorias que são olhadas baseadas em dados. Então, ela é uma conversa realmente em cima de dados quantitativos, taxas de conversão, e dados qualitativos. Quando a gente vai fazer toda a análise comportamental, se a gente olha só para números, a gente eventualmente está perdendo a explicação do porquê que uma determinada taxa se comporta como ela se comporta. Né? Então, a gente precisa ir realmente nos mapas de calor, nas sessões gravadas, geração de comunicação e engajamento através de relatórios. A gente tem que ouvir o nosso visitante e ter esse olhar fino, assim, né, para
como que hoje é esse comportamento e como é a construção da jornada dele. E aí a gente consegue começar a ver as taxas de conversão como grandes aliadas para quaisquer mudanças e estratégias de crescimento, ou mesmo de brand awareness, né, de todos os objetivos que tenhamos. Muito bom. Nossa, como complementar toda essa resposta incrível e completa, né? Que vou complementar com exemplos, que acho que o que a Lu trouxe aqui não tem o que definir melhor. Mas um exemplo prático, né? Você tem a tua jornada ali, espero eu, desenhada e tendo o funil sendo acompanhado. E você, dentro das tuas análises, como a Luísa comentou aqui, que a análise é uma etapa, você identifica que existe uma oportunidade de melhoria, por exemplo, no teu checkout. E aí você resolve alterar o teu checkout para 100% do teu tráfego. O teste AB, né, é uma das opções de validar uma hipótese, né? Te previne, te protege de fazer uma alteração para 100% e perder né, piorar a tua taxa de conversão. Então, tua taxa de conversão já estava caindo. Você faz uma alteração para 100% e isso pode piorar ainda mais. Então, o teste AB, como a personalização, como até as pesquisas e testes de usabilidade, servem para validar né, concluir se aquela hipótese, aquela melhoria ou aquela mudança vai realmente te ajudar a trazer mais conversões ou melhorar a tua taxa de conversão. Então, o teste AB é só essa validação, essa etapa de será que isso aqui realmente é o que estava faltando na minha jornada ou era o tipo de fricção que eu precisava tirar para que fosse mais fluida a jornada do usuário? Então, acredito que é isso. Legal. Pô. E acima de tudo, o teste AB é a ferramenta para poder mitigar esse risco de subir um comportamento padrão do usuário, às vezes, que ele já tá super acostumado, né? Então, pô, ao invés de a gente subir essa porra para 100% da base que tá acessando o site, pô, vamos dividir isso aqui, porque é a hipótese, e a nossa hipótese está super certa, mas ela pode também estar super errada. Uhum. Então, essa parte de você fasear o teste é muito para poder mitigar o risco, e aí, pô, não é raro, mas acontece sempre, né? A gente subiu a hipótese que ela estava completamente descabida, né? O Gustavo fala muito sobre isso, né? Se a gente tivesse certeza, a gente subia direto para produção. Como a gente não tem certeza, é teste AB e fracionando a quantidade de gente que vai entrar naquela versão, justamente para poder mitigar o risco de aumentar o churn ou, sei lá, de prejudicar ainda mais, aumentar a fricção, que seja. Sim. Olha só que interessante. Conversando com um dos alunos lá da Camelos, ele falou na primeira aula, ele fez essa pergunta, né? Tá, mas para que eu vou fazer teste AB? Por que eu vou fazer isso? E aí eu falei, então provavelmente você nunca fez teste AB. Você já fez mudança no teu site, assim? Aí ele, cara, eu mudei o meu site de A para B, tipo assim, total. E eu tive uma perda de conversão para quem era recorrente. Para os novos, tudo bem, fluiu normal, porque a pessoa nem sabia o site, não estava conhecendo ainda, né? Estava se relacionando com a marca. Eu falei, pois então, olha só que legal o teste AB. Você poderia rodar esse novo site só para quem é recorrente e entendendo ali dentro do comportamento de quem é recorrente, quais eram as melhorias que fazem sentido para ele, ou até mesmo uma personalização. Então, para quem é novo, esse novo site super funciona, mas para quem é recorrente, algumas features, algumas etapas ali ficou confuso, saiu do padrão dele, né, do que ele já estava acostumado a fazer dentro do teu site. Ele, agora você entendeu para que serve o teste AB. Mas é engraçado isso, esse ponto, já se conecta um pouco com a próxima pergunta, até para você começar respondendo, que quais seriam as etapas de fato, de uma otimização de conversão, se tem etapa para você responder e a Luísa complementar. Mas antes disso, eu queria trazer um exemplo que o Lucian participou junto comigo. A gente se conhece há mais de 10 anos, é métrica, a gente trabalhou já em outros lugares juntos. E eu lembro quando eu entrei para trabalhar na Líder Magazine aqui no Rio, na época o nosso gerente lá, o Fernando Schumacher, a primeira coisa que ele falou foi, não, eu vou chegar lá e quero mudar o site inteiro. Vou mudar o site todo. E eu lembro que ele estava me levando para ser coordenador e tal, por conta da minha expertise de dados, o teste AB que eu fiz, para quem não sabe,
Na época que eu trabalhei em outra empresa que era Compra Fácil, eu fiz teste AB ocultando o IP da galera da empresa pra ninguém saber quem tava fazendo teste AB, porque ninguém tinha autorizado, sacou? Só pra poder conseguir fazer alguma graça. E ele falou, não, vamos mudar o site inteiro. Eu falei, mas por que tu vai mudar o site inteiro? Ele, não, pra mostrar que a gente chegou. Eu falei, pô, mas quem compra não é a galera que trabalha. Quem compra é a galera que acessa, porra. Primeiro vamos entender a porra do site e ver o que é bom ou ruim. E a gente cria um novo site baseado no que é bom e ruim, pô. Não baseado numa assinatura pra dizer que a gente chegou, né? E aí isso me joga um pouco nessa pergunta que é, o que são as etapas de uma otimização de conversão? A gente falou um pouquinho de vídeo recording, mapa de calor, mas quais são as etapas? Beleza, acabei de entrar numa empresa. Como é que eu faço isso? Como é que eu começo? O que eu tenho que analisar? Como é que eu crio? Como é que eu processualizo isso, né? Maravilha. Primeira coisa que você precisa saber, você entrou numa empresa e você precisa começar um processo de CRO ou, né, começar fazendo. É entender a jornada, né? O que o teu usuário vai fazer quando ele entra no teu site. Então, e-commerce, que eu acho que é o padrão aqui de jornada. Tá? É home, é página de categoria, página de produto, checkout, pagamento e conclusão. Uma vez que você tem o entendimento dessa jornada, e aí é super legal você se relacionar com o UX, com o time de produto, para ter essa visão de jornada. Teve isso, transcreve isso para dados, porque é importante você não só entender as taxas, né, de passagem, mas também o quanto de tráfego tem em cada página aqui. E aí você tem jornada, dados. Essa combinação aqui, você vai para uma próxima etapa que é acompanhar, analisar e fazer discovery, que é a etapa de descobertas, tanto de problemas, que aí problema é o que o Luciano falou, cara, você sabe que tem um problema, você precisa ajustar, não é testar, é ajustar, tem que arrumar. Ah, você está clicando no botão e está levando para uma página de erro, isso aí é erro, Resolve. Isso é bug, resolve, entendeu? Não é arrumar teste, obviamente seu teste vai dar E é você fazendo o mínimo, né? Vamos combinar. Galera. Bom, você tem o funil desenhado ali, aí independente da tua ferramenta de acompanhamento de dados, tá? Você tem a tua ferramenta de dados acompanhando o teu funil, você vai para essa etapa de discovery, onde você vai encontrar quais são as oportunidades de otimização. Eu gosto muito de trabalhar com etapas onde a gente tem taxas menores. Só que aí tem aqui um pulo do gato, tá? Da home para a página de categoria, né, para home ou para qualquer outra página, essa taxa ela normalmente vai ser baixa, porque o número de pessoas que entram no teu site, que fazem a próxima, né, que vão para a próxima etapa, é menor. Então, dá uma puladinha na home, sempre vai ter, né, sempre vão ter coisas para melhorar na home, mas existem outras jornadas, outras etapas que vão te ajudar a melhorar, por exemplo, o faturamento da tua empresa, o CAC, o ROI, LTV, enfim. Então, foca nessas outras etapas. Posso só se me permite complementar essa questão da home, porque eu acho que é muito interessante as pessoas entenderem quais são as mídias que elas gerenciam e as mídias que elas não gerenciam. Então, tradicionalmente, as mídias que as pessoas não gerenciam, tradicionalmente é orgânico direto. O orgânico, você gerencia o posicionamento, o SEO e tal, mas você não gerencia como a pessoa vai chegar lá. Agora, todas as outras é você quem gerencia. Então, minimamente pra você saber se a home é relevante para analisar agora e fazer isso que você tá trazendo cara, quebra todas as mídias e vê qual a principal página. Você vai descobrir que a home, ela não é a principal muitas vezes, nem no orgânico direto. Nem no orgânico. Nem no orgânico direto, que é direto uma categoria, direto um produto. Então a gente não tá dizendo de você não otimizar a home, mas aqueles low hanging fruits aqui, né? Então, aquele que você vai pegar primeiro, talvez a home não vai ser a que vai mexer pra você e dar esse resultado, né? Eu gosto muito de fazer esse filtro no início justamente por causa disso. Que é, qual é a página que a gente tá gerando mais tráfego pago? E aí, nesse caso... Que é você que tá mandando, né? Exatamente, que é você que tá mandando. Então, tipo, normalmente eu não costumo utilizar a home como algo dentro de uma etapa de otimização, pelo menos no início, por causa disso. Porque, assim, minimamente, só quais são as páginas de destino que tem a maior tráfego pago? Normalmente, em e-commerce, vai ser página de produto. E aí, dali pra frente, a gente cria meio que esse funil de conversão otimizado a esse tráfego pago. Porque, assim, de novo, você consegue justificar muito mais rápido que, no ruim de tudo, se você não fizer nada, tu tá perdendo tanto de dinheiro quando você vai cruzar os cliques com a taxa de não conversão daquela etapa, né? Perfeito. Segue aí, Lavreca, desculpa a gente complementar aí e tirar você do foco. Por favor, complementem. Aqui no Familhão, a gente tem funil por canal, exatamente como você falou, porque cada canal vai levar para
para uma etapa, e cada canal tem a sua taxa de conversão. E assim, além de dividir por canal, a gente também tem um acompanhamento por hora, por momento. Então, por exemplo, no domingo, que é no programa do Luciano, a gente tem Ela chama o Luciano Huck de Luciano. É foda, né? Puta É que foda. o pariu. Eu tô bem curiosa Lulu como... também. Sim. Tio Lulu também existe. Mas a gente deixa abaixo. Depois a gente resolve essa parte. Mas a gente tem um acompanhamento também de, por exemplo, a gente sabe que no domingo, no programa do Luciano, a gente tem uma alta taxa de usuários acessando a home via Globo. E aí a gente sabe que nesse dia a taxa de conversão ela é totalmente diferente dos outros dias, dos outros canais. Então, por exemplo, é um dia também que a gente otimiza os canais para uma outra jornada ou para uma outra landing page, para conseguir fazer essas análises também de forma separada e a atribuição ser bem colocada. Mas voltando aqui, tivemos a análise, tivemos a discovery, encontramos as oportunidades, por exemplo, na tela de pagamento, como a Lucia falou, e aí a gente vai para uma etapa de refinamento e priorização. Né? Quando a gente faz a discovery, a gente encontra várias oportunidades. É difícil a gente sair de uma discovery ou de uma análise de dados com uma única ideia de tipo, isso aqui vai melhorar. Não, a gente tem várias ideias, né? E às vezes até perguntas, que aí a gente entra com pesquisa, com mais análises, enfim. Precisa ser priorizado. Por quê? Porque a gente está otimizando uma jornada, a gente está tentando melhorar uma jornada. Se a gente emenda 300 testes num único lugar, a gente não vai saber o que realmente, de fato, melhorou a taxa de conversão. Então, a gente precisa priorizar, até porque os testes, os times precisam trabalhar em cima dessa criação, se for necessário uma criação, enfim. Priorizou, aí a gente vai para a etapa de validade, de validação, né? Que foi o que a Lu falou. O teste AB, ele é uma opção de validação. A gente tem teste AB, a gente tem teste de usabilidade, a gente tem pesquisa, a gente pode estressar ainda mais os testes, enfim. Fake Rolou button. ali. Eu gosto muito de fake button. Eu gosto muito de fake button para validar coisa que eu não quero programar na hora. Um parênteses aqui, muito nada a ver, mas enfim, estamos entre amigos, né? A gente fala muito de fake door dentro da área de CRO, de otimização de growth, enfim. E tem um restaurante aqui perto de casa, cara, eles fazem o melhor teste de fake door. Lavreca, como assim um teste de fake door? Cara, eles colocaram no cardápio deles, tipo assim, a primeira opção do cardápio, uma costela com mandioca, que assim, não tem foto, Nunca é só tem. o título. Nunca tem esse prato, nunca. E olha que eu vou muitas vezes lá. E aí eu e o meu marido concluímos que é um teste. Porque para saber se vale a pena colocar no cardápio de Eles fato, anotam quantas pessoas perguntam por dia, né? juro pra você, melhor fake door que existe na história dos cases de fake door. E eu acho isso muito foda, porque mostra que, tipo, você não precisa ter uma grande infraestrutura de tecnologia pra poder testar uma parada, sacou? O cara tá testando um cardápio, porra. Sabe? Exatamente. É muito Irado. fácil mesmo, né? Muito bom isso. Exatamente. E aí, perfeito. Tivemos aqui a etapa de validação, né? Se validou para positivo a tua hipótese, a gente passa para uma etapa de aprendizado, que aí o aprendizado ele precisa ser compartilhado entre as áreas, e deploy, que é quando a gente realmente implementa para 100% do tráfego. Eu acredito que essas são as principais etapas para a gente chegar aí num processo de otimização da conversão. Eu acho que assim, perfeito, Lavreca ilustrou perfeitamente, eu vou anexar o último que para mim eu considero muitíssimo importante, que é manter a continuidade. Porque a gente fez toda essa análise, a gente está colocando tudo isso em prática, mas não é uma ação de uma vez ou para uma jornada. Né? Ela tocou um ponto muito importante, que é a comunicação entre as áreas. Então, tudo que você extrai desde o primeiro momento de você fazer esse aprofundamento na jornada do seu cliente, entender cada passo, falar, seguindo no exemplo, né, de e-commerce, então você realmente fazer essa troca com as equipes de produtos, com as equipes de UX, e aí na hora de você fazer essas validações dessas hipóteses,
é um impacto na estratégia da empresa como um todo. Então, que esse compartilhamento do que foi descoberto, dos impactos e a percepção, a troca, né? O que a gente aprendeu disso, às vezes o meu olhar, ele é focado em como eu estou melhorando uma determinada métrica de growth que eu tenho, mas como que isso impacta o meu time de produto também, a partir do momento que eu defino que, para mim, esse deploy vai ser interessantíssimo. Então, essa comunicação, esse alinhamento, para dar continuidade, inclusive, porque dali a gente vai extrair validações de hipóteses que podem ter sucesso no sentido de foi validada e realmente essa mudança faz todo sentido, ou às vezes a gente tem um teste que também é um sucesso, que nos diz, na verdade, a gente estava indo para um caminho completamente torto, e o que a gente aprende com isso, né? E às vezes surgem novas ideias, inclusive, de algo que a gente não tinha pensado, ou mesmo um comportamento que a gente não tinha mapeado ainda. Então, a gente precisa manter essa continuidade, porque justamente a otimização é um processo contínuo. Então, e as estratégias da empresa, os objetivos da empresa também vão mudando conforme o tempo for passando, e a gente precisa estar sempre atento que a comunicação esteja fluida entre as áreas e o processo se mantenha contínuo. E aí eu vou trazer uma palavra que eu acho que é muito importante para todo mundo que quer começar a fazer otimização, ou para aqueles que já têm um processo interno, mas querem melhorar, otimizar o seu processo de otimização de conversões, que é a metodologia, né, gente? A gente realmente entender que a gente precisa fazer uma construção de metodologia que precisa justamente agregar esses pontos de como eu olho dados, recursos diversos que eu tenho, então o teste AB, que é um deles que a gente mencionou, os testes multivariados, fazer split de URLs, personalização, a gente vai adequando para cada uma dessas ideias o formato mais adequado e essa comunicação fluida e um processo contínuo. Se a gente seta ali uma boa base na nossa metodologia, a empresa começa a voar, porque as áreas vão sendo impactadas e, eventualmente, aquela área que era um pouco mais cética também vai percebendo o movimento que causa, né? Cada mudança, cada descoberta, cada validação de hipótese, e aí a gente tem realmente uma otimização de conversões sendo algo pertencente ao nosso dia a dia e ao crescimento que a gente visa ter na empresa, né? Então, eu queria levantar a bola, e aí de novo, né? Eu vou só levantar o que tá fora da pauta aqui, e meio que é isso, né? Vocês não têm como sair daqui agora, no podcast. Que é, quais são os critérios que a gente avalia para poder conseguir identificar se essa hipótese vai ser validada? Eu li a pauta? Eu não li. Eu não li, mas tava aqui, era a próxima. Que legal, vai lá. Quais são os critérios que a gente utiliza para poder identificar qual tipo de abordagem que a gente vai utilizar para poder validar essa hipótese? Porque tem teste AB, tem teste de usabilidade, tem fake door, a gente já falou já um monte de coisas aqui, mas eu queria entender um pouquinho, e aí quem se sentir mais confortável, toma a palavra para si, de como que a gente avalia um teste, e aí a gente fala, porra, isso daqui é um teste AB, ou não, cara, é melhor isso daqui fazer um fake door e já tá resolvendo o nosso problema. Eu posso só adicionar uma coisinha nessa pergunta do Luciano, para complementar aqui. Então, como é que a gente define, né, como você falou, teste, personalização e tal, e uma etapa anterior, que é, como é que as pessoas podem ter esse olhar analítico e mais clínico de olhar o processo e falar assim, cara, aqui eu entendo que tem um teste para ser feito. Como é que ele consegue olhar e falar assim, eu preciso entender que isso aqui tá ruim ou tá bom, como eu otimizo, e agora que eu quero otimizar, qual é a forma de otimizar? Teste AB, personalização, teste de usabilidade? Pode começar pela Luísa aí agora, né? É bom que a gente vai só endereçando, né, Luciana? Eu vou jogando só pra Marta e pra Cristiane fazerem o gol. A máxima aqui do podcast agora é, a gente traz um monte de gente que sabe e na segunda-feira eu faço um post no LinkedIn como se eu soubesse sobre a otimização de CRO e foda-se, tá? É isso. O mérito todo, claro. Não, mas eu achei muito legal, Gustavo. Eu vou, inclusive, começar com essa parte, porque eu acho que é o início, né? O olhar inicial para a gente fazer esse processo. É a gente, assim, no campo da ideia, da teoria, a gente sabe que o comportamento do nosso usuário muda o tempo todo. Pode ser por comportamento que é afetado por quaisquer temas externos que estejam acontecendo, enfim. Comportamento é uma constante mudança que vai acontecendo. E para a gente entender essa jornada e a gente conseguir fazer encontrar esses golden nuggets e aí saber aonde a gente vai focar os nossos esforços, por que a gente precisa olhar para aquela taxa e trabalhar naquele sentido, naquele segmento, alguns pontos. Altas taxas de rejeição ou de abandonos de carrinho
né? Então, quando a gente fala do mundo de e-commerce, esse é um dos grandes pontos que a gente precisa olhar, né? Como que está a qualidade dos nossos carrinhos, o abandono, até, acho que a Lavreca justamente tinha ilustrado, né, esse passo a passo, homepage, categorias, e aí na hora de fazer a compra, existem vários passos, não é só adicionar o produto no carrinho, é realmente ir para a página de checkout, é efetuar o pagamento e você ir para a etapa de conclusão dessa jornada. Então, ter esse olhar micro para cada uma desses passos e como eles estão sendo contemplados, qual que é essa taxa de rejeição e se ela é alta. Baixa conversão em páginas que servem para captação de leads, por exemplo. Quando a gente também apresenta formulários, a gente quer coletar informações da nossa audiência, o nível de desistência, essas taxas de desistências, elas são um grande indicativo para a gente também. Tempo de carregamento alto, que afeta, né, a experiência do usuário como um todo. Então, esse olhar também é muito importante, por isso que sempre a comunicação com a área de UX também é interessante, a gente entender desde esse tempo de carregamento e como ele está afetando, até, de fato, o que a área recebe de insumo no dia a dia, porque diferentes segmentos de empresas vão ter diferentes formatos de se comunicar com a sua audiência, né? Então, o que elas têm para somar também do que elas observam nesse dia a dia, que às vezes vão além de uma taxa de conversão, vão também de realmente o que os usuários entregam, seja em contato direto com os colaboradores da empresa, seja realmente em pesquisas de satisfação. Então, quando a gente enxerga esses dados um pouco alterados, é realmente o momento que a gente precisa olhar com atenção e entender que, bom, temos ali uma fricção, temos um desafio, eventualmente um obstáculo que o visitante está passando, e que a gente precisa mitigar para a gente aumentar ali a eficiência e o sucesso de engajamento da nossa audiência. E aí, como é que a gente define agora? Aí vocês dois podem complementar. Como é que define? Isso é teste AB, isso é personalização, teste de usabilidade, é card de sorte, é pesquisa? Bom, como sempre, Luísa, maravilhosa nas respostas, vou trazer um exemplo prático, tá? Eu acho que falei muito e falamos muito sobre a análise do funil, mas a gente pode ir além, tá? Em uma das empresas que eu trabalhei, a gente fazia uma reunião de compartilhamento de dados e uma pessoa que cuidava da parte de FAQ, né, da parte de atendimento de sets, participava dessa reunião e em uma dessas reuniões ela trouxe que nós estávamos tendo muita reclamação em relação à peça que se encaixava ao produto. Então, por exemplo, eu vou entregar mais ou menos aqui a empresa, tá? Mas eu trabalhava numa empresa que vendia geladeira, fogão, micro-ondas, laranjinha, sabe? Muito conhecida aí. Dura muito, sabe? Sem nomes aqui, né? Mas eu trabalhava na squad de venda de peças e acessórios. E aí, só para agilizar aqui. Então, quando você tem um micro-ondas e você quebra o prato do teu micro-ondas, você sabe como que você vai encontrar qual que é o prato que serve para o teu micro-ondas? Tipo assim, não é qualquer prato. Eu vou comprar o do concorrente ou eu vou comprar... Não, existe o formato certo, o encaixe, a medida, enfim. E a gente ia jogar fora. Não. E ficar sem micro-ondas. Não. Eu sei o que eu fazia. Porque quando eu era moleque eu fui fazer eletrônica, porque eu achava que aquilo que o maluco fazia era o máximo. O maluco tinha uma casa ali no Lins, onde eu morava, que a parte da garagem ele abriu e era conserto de eletrônico. Uhum. Então uma vez minha mãe limpando, minha mãe maníaca, Mônica de Chandler, lá do Friends, maníaca de limpeza, foi limpar o prato, quebrou e foi, e agora? Eu falei, me dá aqui que acho que eu sei onde a gente pode encontrar. Fui lá no maluco, falei do prato, ele falou assim, isso é um micro-ondas tal, isso aqui, leva esse prato aqui. E aí comprei o prato do cara. 150. Sacou? Tipo, aí o cara me vendeu o prato lá, cheguei em casa e encaixou certinho. Se não fosse essas birosquinhas que tem nos bairros aqui do Rio de Janeiro, eu jamais ia fazer o que você falou. Joga o micro-ondas fora que não tem que ser. Micro-ondas faz mal pra saúde mesmo? Foda-se. Vamos pra air fryer, tá tudo certo. Mas que bom que tem gente trabalhando pra poder resolver esse problema. Obrigada. Mas aí que é importante a gente entender quem é o nosso público. O nosso público não é o público que vai ali no amiguinho do lado e pergunta, entendeu? É o público que, assim, provavelmente vai jogar fora o micro-ondas e comprar um novo, ou que vai tentar encontrar a peça para o produto.
E a gente tinha ali tanto taxa de conversão quanto números absolutos, a gente estava batendo meta, a gente estava vendendo super bem, só que quando chegava lá no time de CX, a gente tinha reclamação e devolução e cancelamento de compra, porque o porra do prato não cabe dentro da porra do micro-ondas. Bom, sentamos, o que a gente faz? E aí foi pesquisa para entender como que os usuários buscavam o prato, tá, não sei o quê. Enfim, a gente chegou na conclusão de que precisaríamos desenvolver uma feature nova dentro da nossa página de categoria. Só que essa feature, o nome do prato, não é prato do micro-ondas cinza 123, é prato 2XLS 3045. Ninguém sabia, ninguém sabe, porra. E aí a gente, então, junto com o time de UX, junto com o time de pesquisa, a gente desenvolveu uma feature que a pessoa conseguia ir por associação. Então o meu micro-ondas, ele tem o puxador na frente. Você olha para o teu micro-ondas todo dia, você sabe onde é. Você sabe a cor do seu micro-ondas, você sabe a voltagem dele. A gente chegava nas opções de prato que eram para aquele micro-ondas. A gente não tinha como fazer disso um teste AB. Por quê? Porque depende muito de qual que é a métrica que a gente vai acompanhar. Mais uma vez, a nossa taxa, a nossa conversão estava ótima. A gente tinha problema lá na frente. Então, a gente rodou nessa situação um teste de usabilidade. A gente chamou vários usuários, né, que tinham uma propensão de compra dentro de um período e a gente colocou para eles a página de categoria com a feature. Para primeiro entender se eles iam usar. Segundo, para entender qual que era a usabilidade de fato dele, será que a quantidade de steps fazia sentido ou não? E para alguns usuários nós fazíamos perguntas, para outros a gente só gravava a tela, ia acompanhando e ia analisando, para depois implementar. Então, eu acho que o momento de perguntar se é um teste AB, se é uma pesquisa, se é um teste de usabilidade, é entender qual que é a resposta, né? Onde você quer chegar com essa validação. É uma feature nova? Talvez valha a pena uma pesquisa. É um produto novo? Talvez valha um teste de usabilidade. Talvez valha... Porque mesmo fazendo 50-50, a gente tem uma gama muito grande, né, de algo novo. É algo totalmente novo. Se é uma personalização, a Luísa comentou aqui muito sobre a gente entender o comportamento do usuário. Poxa, esse aluno, né, como eu comentei, ele mudou todo o site. Para quem era novo usuário, super converteu. Para quem era recorrente, a taxa caiu. Então, será que não vale ali uma personalização? Tem um case sensacional no site da Crockett, que eles falam sobre personalização, que o site era um SaaS, mas ele atendia a 2 públicos diferentes. E que a página em si não conseguia entregar a proposta de valor para esses 2 públicos diferentes, porque a usabilidade desse SaaS era diferente para os públicos. Poxa, aqui cabe uma personalização, porque eu preciso, né, entender a jornada, o comportamento do usuário e em qual momento ele está. E acho que personalização, só pra galera ficar ciente aí, não é só você pegar e falar assim: olá, você que é do Rio de Janeiro, né? Porque tem a galera que pega a ferramenta, tipo, ontem mesmo eu tava numa conversa com a Luz e falei isso. E eu acho que a galera pega a Ferrari e dá pra um recém-habilitado, né? É isso, e acho que dentro dessa estrutura até, não sei se cabe, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, que é, no caso de uma aposta, aí vale a pena um fake door, sacou? Então, a gente tá querendo, a gente não faz a menor ideia, ou, tipo assim, é um CEO-driven, tá ligado? Tipo assim, foi o CEO que pediu essa porra dessa funcionalidade. Cara, faz um fake door antes, e aí vê se aquilo vai ter adesão antes de, cara... A gente subiu lá a funcionalidade, mas não funcionou, sacou? Porque ninguém clicou. É mais fácil do que você gastar ali. Então, quando a gente for fazer uma aposta, a gente pode associar o fake door para poder diminuir, principalmente o custo disso, né? Porque imagina você descer essa funcionalidade para o time de engenharia, para eles implementarem tudo, eu acho e aí que sim... A questão é você ser resolutivo, saca? Acho que a grande questão no final aqui, quando a gente fala de otimização e de se vai ser personalização, teste, é você ser resolutivo. Qual dessas coisas aqui resolve melhor a nossa pergunta, responde melhor a nossa pergunta. E aí eu lembro de um exemplo assim, né, há uns 15 anos atrás, quando tinha o Buscapé muito forte ainda, lembra? Buscapé, Bom de Faro, Zoom. O varejo que eu trabalhava, que era Compra Fácil, ele vendia muito pelo Buscapé, assim, e um ROI de 15, era absurdo, era uma guerra do preço na margem do varejo, era coisa de maluco. Só que a gente tinha um problema. Pô, como é que vocês têm um problema com ROI de 15? A taxa de conversão era 0,65.
Então, no Buscapé na época, você pagava pelo clique, né? Você não pagava por visita, nem valor fixo, era clique, clicou, foi pro site. E aí você tinha um problema, que era a taxa de conversão, né? Que das pessoas que acessaram o site e compraram era 0,65. Aí todo mundo falava, pra quê? Pô, tá com ROI de 15, ainda assim tá vendendo muito. Eu falei, mas peraí, alguma coisa tá muito esquisita. Porque como que alguém viu um preço tradicionalmente, segundo o próprio Buscapé, filtra pro menor preço, vê a gente, clica, entra no site e fala, não vou comprar não. Não faz sentido. Ela que pesquisou, ela que ordenou pelo preço, ela que clicou e ela chega e não compra. Falei, calma aí, vamos fazer o que vocês trouxeram aqui no podcast, o processo. Fui no Buscapé, peguei um produto, ordenei pelo menor preço, vi o nosso site, cliquei, o nosso preço era somente à vista, não era a prazo. Era um problema já aqui. Então, a gente tinha aqui uma ruptura de informação, que a pessoa viu um preço e o preço na realidade era à vista, não era a prazo. Aí, resolvemos isso. Vamos passar a mostrar só o preço a prazo. Mas já trazia menos gente. Falei, mas vai aumentar a conversão. Dito feito. Passamos a mostrar só o preço a prazo, porque era a forma como 98% das pessoas compravam. Aí, ainda assim, na minha visão, tinha problema. Porque a gente saiu de 0,65 para 1 e alguma coisa de taxa de conversão. Eu falei, mas ainda tem problema, porque não faz sentido para mim. Eu não tô dizendo que a taxa de conversão tem que ser 100%. Mas tem que ser muito alta. Porque a pessoa ordenou o menor preço, clicou e entrou no site. Tem que ter motivos para ela não comprar. E vamos ver de novo o processo de compra. Tradicionalmente no e-commerce, você sempre vai listar os motivos frete, como prazo de entrega e valor do frete, né? Porque eu não podia listar preço, porque a pessoa já fez a ordenação. Então o preço não seria um problema ali. Pô, dá para resolver entregar mais rápido nessas praças aqui ou não cobrar? Não dá. Então o que eu tenho que olhar essa porra? Desiste, né? Não vou olhar para isso. O que eu posso resolver? De novo, faz o processo. Quando você clicava, o preço promocional, mesmo a prazo, só era visualizado no carrinho. Ou seja, as pessoas que entravam na página e viam o preço errado do que informou, aqueles 1 ponto alguma coisa, clicavam em adicionar o carrinho e viam o preço correto. Ou seja, tem espaço de melhoria de novo. Vou fazer teste AB, teste de habilidade? Porra nenhuma. Porque vai ter que envolver deploy. Não. A coisa mais ridícula que a gente vai fazer, que se funcionar, aí a gente justifica melhor para as pessoas. Bota um pop-up em cima do preço do botão comprar. Escrito, preço promocional visualizado no carrinho. Só esta merda. A pessoa, para clicar no preço, para ver o preço e clicar no botão comprar, vai ter que fechar o pop-up. E o pop-up pequenininho, só ocupando aquele pedaço. A pessoa fechava, clicava em adicionar o carrinho, a gente foi para 3,65 de taxa de conversão. Aí sim, chega pra galera e fala, pessoal, na época a plataforma era desenvolvimento próprio, pessoal, como é que a gente faz para o preço promocional ser visualizado na PDP, na página de produto e não no carrinho? Vamos agora investigar isso, porque olha só o potencial que a gente tem para todas as outras origens que a gente trabalha, que não só o Buscapé. Aí você vai lá e com muito mais argumento, você ajusta o desenvolvimento da galera em fazer isso, né? E nem só argumento, você mitigou todo o custo de implementação. Tipo, agora tem um sentido, né, da gente implementar isso. Do porquê eu tô fazendo. Não é nem só sobre argumentação com o time de tecnologia, porque o time de tecnologia nem deveria ser convencido por otimizar a conversão, tá ligado? Mas é que eu não tenho que convencer o time de tecnologia, eu tenho que convencer, na época, o meu chefe a mostrar que isso é importante pra ele falar que mas tem é porque backlog, no teu cenário, você não tinha que convencer o time de tecnologia. Mas, assim, a gente atendendo os clientes da Métricas Boys, a gente percebe muito que, na maioria das vezes, CRO acaba tendo que convencer o time de tecnologia. E pau no cu do time de tecnologia. A real é essa. Absurdo. O trabalho deles deveria ser também otimizar a conversão, sacou? Porque no final todo mundo deveria estar olhando pro mesmo objetivo. Não adianta falar que otimizou milissegundos se essa porra não mexeu em nenhum ponteiro. É a máxima que tem um meme no Twitter que fala sobre isso, né? O programador chega todo feliz pro diretor dele lá e fala assim, atualizamos o tempo do login em 100 milissegundos. E aí chega a porra de um designer, troca o botão pra verde e otimiza tantos por cento de taxa de conversão. Quem tá entregando mais valor, sacou? O desenvolvedor ou o designer? Então, hoje ainda assim, times de tecnologias, por algum motivo que eu não consigo entender, precisam ser convencidos para otimizar a conversão. Eu consigo entender o motivo. Você sabe qual é o motivo? Não sei. Eles não bebem café, porque se beber esse café, eles iam estar muito melhores. Você vira essa merda agora? Na cabeça deles, sobre produtividade, foco, de prestar atenção. E aqui na minha mão, inclusive, eu não vou pegar isso aqui não, vou pegar isso aqui que é o que eu mais gosto. Tem um dos melhores cafés da Coffee Mais aqui, que é o Arara, e você pode garantir não só o seu drip coffee, mas também o seu café em cápsula. Em grão, não tem aqui, mas a gente
tem café em cápsula lá na Coffee Mais, café em grão, e sempre tem uma promoção rolando lá na Coffee Mais, beleza? Então, se você clicar aqui, você vai garantir um mimo, um afago, um carinho. Que é, porra, hoje a promoção é compre o café e ganhe uma prensa francesa. Porra, tu tem que ser convencido disso? Não preciso. Exatamente. Compra um café e ganhe 2 xícaras. Exatamente. Lindas, por sinal. Exatamente. Então garante link seu na Coffee descrição. Mais, o link tá na descrição. E se você que trabalha com tecnologia, toma um café. Dá uma relaxada, cara. Vai ficar... O time de tecnologia tá sempre muito tenso. Também acho. Ó, pra gente parar com esse papo de compadre e comadre, tem um papo de compadre e comadre aqui. Não deixa que eu deixo do caralho. Não. A Luísa falou uma coisa, a Lavreca, ela falou muito bem. A Lavreca falou uma coisa, a Luísa, ela falou muito bem. Agora a gente vai pra algumas polêmicas aqui. Beleza? Pode ser que no final vocês duas falem bem também, mas tá tranquilo. Que é, na opinião humilde desses hosts que estão aqui falando com as senhoritas, CRO tá em todo o marketing digital. Se na opinião das senhoritas isso tem razão e faz sentido, não deveria ser uma habilidade presente na porra de todos os profissionais? O de mídia, o de SEO, o de e-mail. Aí agora é o deixa que eu deixo. A bola aqui, que a Luísa vai responder já. Vambora. Quero ver como é que vocês vão arrumar quem vai arrumar essa confusão agora. Vai lá. Não, gente, mas com certeza, assim, começa sendo, com certeza, sim, CRO tá em todo o marketing digital, ele impacta todas as diversas áreas de marketing digital, então qualquer estratégia que gere tráfego, ela precisa garantir que esse tráfego converta, né, no fim do dia. Então, quando a gente olha, por exemplo, mídia paga, CRO tem impacto direto, o custo de aquisição do cliente, ele pode diminuir quando a página de destino, né, ela converte melhor. Então, um site otimizado para buscas, por exemplo, ele precisa ser eficiente na conversão para valer o investimento. Senão, a gente está colocando muitos recursos em jogo e, enfim, arriscando desnecessariamente. Diga. Vou só fazer uma leitura, tá? A Luísa falou de uma maneira muito nobre. E de uma maneira super educada. Mas a galera que tá escutando aqui não entende essa maneira nobre. A galera entende, mas aí cabe o nosso papel de traduzir também. Sim. Pra dar uma lapada na galera. Sim. Que é, o que a Luísa tá falando é que mídia não vende porra nenhuma se o site tiver cagado. Então não adianta você falar assim, eu tô fazendo mídia pra caralho, um monte de ação, porque no final, quando não vende, tu fala, o site tá cagado. Então entenda, o teu trabalho como mídia é entender o público, a oferta e levar a pessoa pro site. Quem converte é o site, de nada. Pode seguir, Luísa. Não, e mas assim, resumo perfeito, eu diria. E até para meio marketing, né? Então, se a gente testa variações de um assunto, a gente vai entender qual que é a call to action que vai... Assim, a gente quer que a call to action seja a abertura daquele link e o acesso, né, o engajamento do seu visitante com aquele conteúdo. Você precisa entender, então, o que move cada uma dessas pessoas e testar o que de fato vai trazer esse nível de engajamento. Então, ter noção de CRO, gente, é uma habilidade para todos os profissionais dessas áreas. Assim, minha recomendação é que eu só discordo de uma coisa, Luísa, porque não é sobre ter noção de CRO. Porque, tipo assim, quando eu converso com vocês, e assim, eu vim de tecnologia, eu não faço a menor ideia do que são essas paradas que vocês falam, mas para mim tem uma coisa que é muito lógica. O marketing é só otimização de conversão, pô. Porque no final das contas você passa 20% do tempo planejando o que você vai fazer no ano e 80% otimizando o que você fez. Descobrindo por que converteu, por que não converteu. Exatamente. Então, o que eu faço então pra melhorar? Sendo bem sincero, eu sei que, pô, você é PWO, gente finíssima, mas eu tenho que falar, sabe, ser filha da puta aqui. Porque não é uma noção. É obrigado, porra. É obrigado. Sacou? Tipo, a gente, tipo, querer fantasiar demais uma parada que, tipo falar inglês, tá ligado? Tipo assim, é obrigatório, porra. Sacou? A gente não fala, né? Eu falo do GTA só. Mas é obrigatório você saber otimização de conversão uma vez que você trabalha com marketing, ponto. É isso aí. Digital, porra, offline, foda-se. Marketing, ponto, sacou? Porque você pode otimizar a jornada do usuário na URA do telefone. Na URA do telefone. Com certeza. E sabe que uma coisa interessante, no nosso dia a dia, eu comecei a entender um pouco melhor o profissional de marketing e o jeito que ele pensa, e é quase que uma versão, às vezes, por incorporar a estratégia de otimização, de CRO, porque no dia a dia, a galera é produtos, é UX, às vezes até a própria área de desenvolvimento, se eles recebem muita pancada dentro de casa por não estarem fazendo as otimizações, como você falou, Lúcia, e essa realidade é
acontece o tempo todo. Mas, assim, às vezes tem aqueles profissionais que eles sabem que se eles mexerem em preço, eles podem causar um impacto muito positivo para o crescimento, para a estratégia como um todo, e a gente acaba lidando muito mais com essas pessoas na VWO, porque elas buscam um recurso para, desde fazerem experimentos complexos até, quero me desprender de quaisquer profissionais de tecnologia para conseguir aplicar campanhas, entender o comportamento dos meus usuários e, de fato, testá-los, experimentar. E aí, beleza, legal, a gente conversa e geralmente o VWO dá um show. Mas, gente, o profissional do marketing, às vezes, ele é muito cético, porque ele acha que a campanha que tem ali aquele layout, que traz aquele código promocional, boom, aquela ideia é genial e pronto, vamos botar para rodar e ela vai ser um sucesso. Mas aí você está pulando toda a parte de você, de fato, testar a sua audiência. A única profissional que tinha essa capacidade era a mãe de Ná, beleza? Porque aí ela planejava e sabia tudo que ia dar certo, sacou? O resto tá tudo otimizando as merdas que planejaram errado no início do ano, sacou? Nem que planejou errado, é planejamento. É o planejamento. Pode dar certo ou não, né? Vai dar 100% certo. E baseando em achismo, né? Eu acho, porque eu estudei. E assim, que bom, mas a gente precisa entender. E aí, puxando de novo, né, gente? O nosso usuário, ele muda de comportamento o tempo todo. O mercado muda de comportamento o tempo todo. Então, se a gente não testa, a gente se baseia naquilo que a gente tem de histórico e no nosso próprio viés. Então, a gente precisa sair um pouco da caixinha e entender que a gente precisa escutar a nossa audiência, né? E escutando a nossa audiência, a gente vai conseguir tá sempre otimizando e se mantendo nesse processo contínuo. Então, Luciano poderia concordar mais. De fato, é obrigatório que todo profissional... Não, tu tá com a skin Enterprise, tô ligado. Tu tá com a skin Mas, ó, essa questão do planejamento é muito importante, né? Porque, por exemplo, pra Lavreca fazer os adicionais dela, pô, o tio Lu, que é o grande chefe lá do familhão, né? Ele pode ter diminuído o espaço que vai ter lá no programa dele no domingo, e isso vai afetar o familhão. Mas eles planejaram ter um espaço XPTO, mas naquele mês ele teve que fazer menos e vai afetar o planejamento. Mas foi planejado, na hora H teve que mudar, eles vão ter que se virar em como é que eles chegam no resultado sem o tio Lu falar lá, loucura, loucura, loucura. Assim, eu não sei se é polêmica a resposta que eu quero trazer, tá? Mas muito se discute de CRO ser um profissional ou não ser, ser uma área ou não ser. E eu acho que eu trabalho com CRO, né, fazendo CRO há um pouco mais de 4 anos, e eu venho entendendo e aprimorando essa minha resposta para CRO é uma habilidade que todo profissional precisa ter. É uma habilidade, você precisa ter, é o que o Luciano falou, é obrigatório você entender e saber e correr atrás de otimizar a tua taxa de conversão. Então, assim, pelo menos aqui minha realidade familiar. Cara, a gente faz TRO até no programa Domingão, entendeu? A gente... Do tio Lu, entendi. Do tio Lulu, entendeu? Se a gente tiver um site lindo, maravilhoso, super conversacional, super incrível, mas a gente não otimiza os outros canais que trazem tráfego, não vai fazer sentido. E aí entra não só teste AB, mas também personalização. Então, por exemplo, tio Lulu falou no programa e hoje tem cupom do Pizza Hut. Fiz um jabá aqui do Pizza Hut, mas enfim. Porra, brincadeira. Aqui é uma jama. Paga uma pizza pra gente. Chegou aqui no site, se não tem... Se não, chegou no site e não tem, que ele trouxe lá no Domingão, não vai converter. Ou se pelo menos a gente não trouxe a jornada facilitada para o usuário, não vai converter. Se na mídia, por exemplo, eu estou exaltando, eu estou trazendo o recap dos ganhadores do milhão e chega no site, não tem nada falando sobre isso, eu não vou converter. Então, a otimização ela precisa estar em todos os canais. Não é só o site que precisa ser otimizado. As jornadas também. Você está vendo que essa tua mídia, né, a tua campanha, ela está tendo um CTR baixo e mais para frente está convertendo menos. Aí, você precisa melhorar a tua campanha. Não é só o site que está com problema. A tua campanha também pode estar com problema. Então, cada vez mais eu vou entendendo e vou repassando isso para alunos, mentorados e times que, cara, CRO é uma habilidade que você precisa ter no teu dia a dia. E isso também expande a nível de marketing digital. É processo. Você precisa também otimizar os seus processos. Né? Eu acho que a AI é uma ferramenta que vem
sendo usada e se você não usa, comece a usar para otimizar o teu tempo, por exemplo, as tuas análises, o teu auxílio de tomada de decisão, por exemplo. Então, usem CRO como uma habilidade no teu dia a dia. A única que não precisa usar o CRO já morreu, que é a mãe de Ná. Não, eu só tenho, de tudo que Luísa muito bem falou e trouxe, e Lavreca muito bem falou e trouxe, eu só tenho uma discordância. Na verdade é mais uma pergunta, a base daquilo que a gente tá falando. Por que toda vez que o paulista vai dar exemplo de pizza, dá de Pizza Hut? Porra, aí vocês têm a do Brás, vocês têm a Deveras, você tem a pizza do Italy, e vocês metem a Pizza Hut, mano. É isso, vocês estão... Que doideira, nada contra a Pizza Hut, mas Deveras é a melhor pizzaria de São Paulo. Que doideira é essa? Por favor. Ó, tá, próxima vez, citem essas aqui, por gentileza, tá? Pra mudar um pouquinho. Anotado. Mas brincadeiras à parte aqui, queria trazer mais uma provocação. E aí vou começar pela Luísa, porque acho que ela, como uma ferramenta VWO, se ela não entrega valor no dia a dia de otimização para o cliente dela, o investimento vira custo, né? E acho que ela tem que ficar provando o tempo todo, o cliente tem que usar a ferramenta, trazer valor. Só que no dia a dia, e acho que a Lavreca vivenciou muito isso, estimo eu, que hoje ela tem um chefe maravilhoso, Marcos Caringe, que inclusive o cara esteve numa das datas, o meu amigo esteve comigo numa das datas mais importantes da minha vida, que foi em novembro de 2023, Maracanã, sábado, onde calamos o Boca Juniors e fomos campeões da América. Que só loucura. Isso. Pra onde é que essa conversa tá? Campeão da Libertadores. O chefe dela é meu amigo, campeão da Libertadores junto comigo. Tava no Maracanã comigo, pô. Eu não posso deixar de passar esse batido, pelo amor de Deus. Então o Lavreca deve passar isso pra Marcos Caringe, tricolor, campeão da América. É mais tranquilo. Mas eu queria que vocês trouxessem pra gente como é que no dia a dia a gente consegue aprimorar a cultura das pessoas sobre otimização de conversão em 2 âmbitos. E acho que é pra exemplificar o que, pra mim, essa cultura aqui. Âmbito número 1. Como convencer as pessoas que a gente tem que esperar o teste ter o tempo do teste? E não que alguém viu que o teste saiu como vencedor 1 hora e manda pausar. E 2, o nome é teste, o Luciano já até falou isso aqui no podcast, a gente fala isso, é teste. Teste usabilidade, teste AB. É teste. Se a gente soubesse, a gente só botava no ar. A tendência é que a gente erre muito mais que acerte. Só que ao errar, a gente também está aprendendo. E eu queria perguntar para vocês dois que é como a gente mostra isso na prática para as pessoas, que a gente tem que esperar a conclusão do teste no período que a ferramenta com base estatística está trazendo. E 2, como que a gente mostra que, sei lá, nos últimos 2 meses a gente fez testes e errou, que ainda assim a gente está economizando dinheiro, tempo para a empresa? Olha, esse último ponto é algo que a gente vivencia o tempo todo. É foda, gente, não é sempre fácil. Porque, gente, tem vezes que assim, a gente senta com um profissional e às vezes o projeto, ele já vai... Porque é muito legal, você começa a falar de CRO com empresas que estão iniciando ou estão buscando, né? Começaram a entender que fazer experimentação talvez seja um caminho, ou mesmo personalização, que é uma palavra que a gente vem ouvindo em alta bastante. E aí você começa a conversar com um profissional de uma área específica. Vamos colocar a área de UX, porque eles estão ali recebendo muita reclamação dos clientes e eles querem entender como melhorar essa jornada. Só que no começo, quando você começa a conversar, a investigar, a fazer quase que uma consultoria com aquele profissional, ele já começa a falar, nossa, mas eu preciso trazer então o meu diretor de produtos? Eu preciso trazer também a pessoa que hoje desenha toda a estratégia de growth? E eles começam a já fazer essa conexão. Porque eles entendem que para eles, fazer experimentação em CRO, de fato, tem um impacto no todo, né? Só que aí, às vezes, vem essa pessoa que ainda não está familiarizada com essa ideia de otimização, de experimentação, e aí ela vira e pergunta, mas e se o teste for um fracasso? E aí a gente fala, aí você tem, na verdade, uma excelente resposta, é um sucesso para a sua operação. Porque se o teste foi um fracasso, se a sua hipótese que você buscava validar, na verdade, ela tem uma conversão pior, ela é menos performática, você está mitigando tantos riscos de recursos, e recursos em todos os sentidos, né? Recursos humanos das suas equipes, dinheiro, você pode estar mitigando muita perda se você implementasse aquela alteração diretamente. Ou mesmo testes inconclusivos. Bom, que bom que você sabe que se você quer melhorar essa taxa, essa mudança lá não vai fazer quase efeito. Então, vamos investigar um pouco mais, entender como a gente pode ser ainda mais estratégico, gerar ideias ainda que fujam um pouco mais da caixinha, inclusive.
pode ser que essa seja a solução, esse seja o caminho. Então, para fazer essa comprovação de ROI, a gente precisa fazer um trabalho muito próximo com a estratégia da empresa, porque cada empresa tem a sua realidade, cada profissional tem os seus incentivos, objetivos. Então, acho que um primeiro papel, um papel paralelo, é realmente você entender o que move. A gente falou muito de métricas, né? Qual que, no momento de você escolher um modelo de experimentação, ou se é uma campanha personalizada, é você realmente entender qual é o seu objetivo, quais são suas métricas. Eu acho que esse momento também entra muito em questão para aqueles profissionais que a gente precisa justamente conquistar para que CRO seja aplicado, é você entender quais são os objetivos, as métricas que eles têm que atingir, e aí você consegue começar a traduzir isso no impacto de você não fazer uma estratégia voltada em dados, experimentando a sua audiência, conversando conteúdos específicos com personas específicas, né? E olhando para esses dados a todo momento. Porque eu olho agora, eu entendo o que eu preciso melhorar, e eu olho depois que eu executo para entender, de fato, quais foram as melhorias feitas. E, de novo, gente, é como você falou, Gus, você vai ter muito mais testes e campanhas que não vão ser um sucesso do que era esperado, da sua hipótese ser validada, do que o oposto. Mas a gente cascateando o que era o objetivo desse experimento e o que ele mitigou para a gente de risco financeiro, risco de cancelamento de marca, a gente consegue facilmente traduzir para o universo daquela pessoa. E, às vezes, produtos, por exemplo. A equipe de produtos pode ser super impactada porque ela destinou toda a área dela, área de desenvolvimento, toda para construir um produto que, eventualmente, não está tão adequado, conversando com o público da forma correta. Então, cada área vai ser impactada ali de uma forma que a gente traduz esse ROI de uma forma diferente, mas é basicamente mostrando quais são os riscos que eles deixam de mitigar quando eles aplicam a estratégia do CRO. Tipo, galera, usar botão vermelho não funcionou muito bem, não. No ruim de tudo, tu sabe que o designer não pode, né? Usar esse tipo de prática na hora que tá desenvolvendo as páginas. Muito maneiro. Boa. Acho que perfeito. Papo de madre mesmo. Pô, tá foda isso, cara. Né? Só que é isso, elas acabaram de vir do Happy Hour da VWO, da comunidade CRO, entendeu? Aí é foda. Parceiras, entendeu? Parceiras. Mas é isso, eu acho que o que a Lu falou... Eu vou para a primeira pergunta, que é sobre como convencer os times sobre o tempo. Eu acho que vai até antes do tempo, convencer os times, diretores, CEOs e afins sobre fazer ter uma gestão de testes na empresa, né? Ter uma área, né, ou pessoas ou ações e processos que vão movimentar as jornadas para melhorar ou não a conversão. Acho que quando a gente fala de CRO, a gente fala muito de estatística, de dados, e tem uma coisa que eu gosto muito de trazer para todos os stakeholders, é que a gente está trabalhando com probabilidades. Essa hipótese, ela tem uma probabilidade de aumentar ou não a taxa de conversão. E aí, entrando na questão de estatística, cálculos, dados e blá, 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 a gente tem que trabalhar aqui, não só com o tempo, mas a gente tem que entender qual que é o nosso cálculo amostral, ou seja, qual que é a quantidade de usuários que eu vou precisar para que esse teste atinja a significância estatística, né? Atinja a validade estatística. E isso aqui a gente está falando de número, de dado, tá? Coisa concreta. Então... subir, e muito engraçado, porque eu passei por isso há algumas semanas atrás. A gente fez um teste, mudamos o CTA de uma página, em questão de um dia, a pessoa que trouxe a hipótese falou: pô, Lavreca, conversão tá igual. Eu falei, mas meu amigo, a gente nem atingiu a quantidade de amostras que nós precisamos para dar significância estatística. Olhando aqui o nosso MDE, o mínimo de efeito para a gente entender se foi validado, não está nem perto, relaxa. Eu tinha um professor na Camelos que ele falava assim: desapega, você colocou o teste no ar, tá dando certo no sentido de não tá dando nenhum bug, não tá atrapalhando, né, tecnicamente, né, as regras ali do site, do front. Cara, desapega, entendeu? Você fez ali o cálculo, que é o pré-teste, né? Você fez o pré-teste, entendeu qual que é a amostragem, o mínimo de tempo que você vai precisar rodar para chegar na significância estatística. É isso, colocou o teste,
tchau, vai olhar outro dado, entendeu? Então, eu acho que mais do que convencer, o tempo do teste é convencer a empresa, porque é uma questão de empresa, que isso vai contribuir para aprendizado. E por isso que aprendizado, lá na pergunta das etapas, é uma etapa super importante. Aqui no Familhão, a gente usa não só os testes em jornada de site, mas testes em CRM, em mídia, em produto, em tecnologia, como um aprendizado de empresa. Então, a gente tem uma reunião chamada gestão de testes. Eu sou a owner da reunião, mas é uma reunião para que todos tragam os aprendizados dos seus testes dentro dos seus times. Cara, olha, a gente testa, por exemplo, até modelo de pagamento. Cara, o modelo de pagamento X está funcionando melhor do que Y. Cara, será que a gente expande isso para as LPs? Será que a gente expande isso para PDV? Marketing, rodou um CTA diferente no Merchan do Domingão do Luciano. Cara, será que esse não deveria ser o CTA do nosso botão do site? Então, é isso, é convencer a empresa que a otimização da conversão ela é importante para todo mundo. E aí, cada vez mais, a gente vai aprendendo sobre o usuário, a gente vai entendendo mais sobre comportamento, sobre como que a gente traz uma jornada mais fluida, mais conversacional e, enfim. Pô, vocês falaram tão bem que na minha cabeça vieram 3 coisas, assim, pra ainda complementar. Acho que sobre essa questão de otimizar o dia a dia da empresa e tudo mais, acho que é importante você ter a rotina como você trouxe, né? Que é ter uma gestão de experimento, uma reunião onde avalia isso. E no tempo que a gente existe aqui na Métricas Boas, a gente já uma vez desenvolveu uma própria ferramenta de teste AB e fazia com clientes. Eu fui tentando desenvolver uma analogia para ajudar a responder de uma maneira passivo-agressiva sobre a questão de espera o tempo ficar pronto e sobre isso te ajuda a responder alguma coisa. E eu acho que consegui trazer essas 2 analogias. O exemplo de espera o tempo ficar pronto. Ninguém come arroz cru, come. Você espera o tempo de cozimento. E muitas vezes quando cozinha, de acordo com como foi feito, pode ter ficado bom e ruim, né? Uhum. Ninguém come feijão cru. As pessoas, no feijão é pior ainda, que as pessoas deixam de molho, depois bota na panela de pressão, refoga e no final pode ter ficado a merda. Uhum. Isso pra mim é igual o teste AB. O feijão no final pode ter ficado maravilhoso ou pode ter ficado a merda, mas você tem que esperar o tempo de deixar ele refogar, deixar ele na panela de pressão, deixar ele de molho. Existe o tempo para depois você provar e falar tá bom ou tá ruim. E o segundo, que é sobre isso de você testar minimamente e tentar não se ferrar com outras coisas, né? Tipo assim, tá vendo? Ó, a gente fez um teste aqui, se tivesse posto isso no ar, poderia ter sido muito pior. Aqui no Rio de Janeiro, o Luciano vai saber bem disso, aqui no Rio de Janeiro, perto de onde ele mora, tem um lugar chamado Vila do Pan. A Vila do Pan é um puta condomínio aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, Barra, que porra que é, não sei. Esse Rio, é Barra Triângulo Olímpica. das Bermudas. Ali, que é um condomínio gigante construído em cima do mangue. Acontece que, tradicionalmente, de tempos em tempos, esse condomínio sai no nosso Bom Dia Rio, RJTV, dizendo que está desabando, que está inclinando, que não sei o que, e vão lá e reforçam a estrutura. Se um filho da puta tivesse comprado uma casa da Amazon, botado aquela merda ali em cima e esperado 1 ano, e tá afundando. Não. Parece que não podemos construir um condomínio aqui. Se ele botasse uma piscina de 1000 litros, aquela porra teria sido engolida pelo mangue. Parece que não podemos construir um condomínio aqui. Sim. Pegaria a porra da piscina de 1000 litros e seria muito mais barato do que ficar de tempos em tempos reformando essa merda porque tá caindo. É a mesma coisa com o teste AB. O que você prefere? Botar uma porra no ar e esperar mó tempão, descobrir que isso não funcionou e prejudicou o teu negócio, ou só botar uma parte do seu tráfego para vendo isso, para mitigar que isso poderia ter sido um problema muito maior para o seu negócio do que de fato seria se você botasse em produção. Eu acho que esses 2 exemplos, essas analogias me permitiram deixar mais tangível na vida das pessoas o que é esperar o teste falar que venceu ou perdeu e por que teste AB é importante. Sim. Para mitigar risco. Eu só queria vestir o chapéu do filho da puta só 1 minutinho, porque eu acho que você vai entender porque eu vou ser um filho da puta. Tu tá ligado que tu não veste o chapéu do filho da puta, tá ligado? Tu nasceu. Tá bom. Tá. Vou falar isso pra Kátia. Vou mostrar esse corte pra Kátia que tá falando da minha mãe pela internet.
Não, mas é só porque é uma provocação em cima desse lance do aprendizado. Porque, assim, o aprendizado, eu acho que demonstra que talvez a empresa tenha que estar num certo estágio onde aprender é necessário. Perfeito. E aí, o que eu quero trazer aqui? Como que o cara que tá fudido, sem dinheiro, sacou? A empresa dele tá, tipo, trazendo maus resultados e ele consegue utilizar a otimização de conversão pra poder conseguir comprovar e talvez reverter esse cenário. Muito por quê? Eu só fico pensando, tipo assim, quando a gente coloca que quando a gente tá numa etapa e estágio onde a empresa pode aprender com um erro, necessariamente a gente pode estar falando, poxa, a empresa talvez tenha que estar num nível certo de faturamento ou de lucratividade para que a gente consiga despender desse dinheiro que a gente vai acabar perdendo ali. E eu acho que eu tenho certeza que vocês discordam disso, mas é só para vocês levantarem essa bola com relação de, cara, como que um cara que tá fudido, que o dinheiro tá indo pelo ralo, sacou? E ele precisa reverter essa situação, e como que o teste AB também ajuda ele. Teste AB no geral, desculpa. Otimização de conversão ajuda ele, sacou? Cara, você leu a pauta? Li? Não sei, porque eu tô perguntando a pergunta final do nosso podcast pra galera. Eu li. Olha que legal. E agora? Pergunta capciosa, hein? Luciano, eu acho que sim, a empresa ela precisa estar minimamente preparada para errar. Tá? Eu acho que uma coisa muito legal aqui do Familhão é que o nosso CEO, os nossos diretores, quando eles trouxeram a minha pessoa, queremos construir uma máquina de testes sabendo que vamos errar muito. E eu falei, ótimo, é isso, vamos errar muito. Tá todo mundo de mãozinha dada? Bora. Então tá bom. Agora, falando sobre uma empresa que, cara, tá fodida, tá, à beira de fechar, por exemplo. Eu não sei se o teste AB é a resposta para fazer essa empresa sair do 0 ao 1000. Talvez não. Talvez é entender muito mais, tá? Talvez é entender produto, talvez entender praça, os 4 P's, né? Básicos do marketing. Talvez é praça, talvez é produto, talvez é preço, talvez é a promoção que você está fazendo. Beleza, foi constatado que é o site, porque o site é uma merda. Então tá. Aí a gente realmente precisa de recursos, e aí o entendimento do CEO, dos donos, dos sócios, de entender que o CRO, né, a habilidade ali, os processos de otimização não vão salvar a empresa de um dia para o outro. Eu já ouvi relatos de profissionais que entraram na empresa e a empresa esperava que a taxa de conversão aumentasse em, 60% em 3 meses. Cara, não pode ser uma verdade. Tipo, isso talvez não aconteça. Talvez aconteça. Talvez seu site está tão ruim que mudar a cor do botão, que é uma coisa tão... Desculpa a palavra, pífio. Mas, enfim... Desculpa a palavra, pífio. Porra, mas ter falar um lixo. É uma lente mesmo, eu fiquei até esperando. Ela falou, desculpa a palavra. Uma merda. Ela, pífio. Eu falei, tá. Ela por um segundo ela vestiu a skin. Segundo ela falou assim, porra, vesti a skin de Luciano, mas não preciso. Deixa eu pensar aqui, porque assim, né? Quem sabe, talvez eu tenha rodado muitos testes aí de mudança de cor. Talvez eu esteja rodando um agora, mas enfim, a gente roda testes, a gente tem que concordar, né? Mas, às vezes, uma mudança de cor, ou mudança de um CTA vai fazer sim a tua conversão explodir, né? Talvez você trazer uma informação de valores de frete para a página do produto, talvez vai melhorar a tua conversão. Mas eu acho que assim, não se apoiar a esse processo como a salvação da tua empresa. Eu acho que precisa de uma análise geral ali do teu cenário e aí sim aplicar a solução. Então, a solução aqui, a hipótese gerada é que colocar um recurso para melhorar a conversão no site vai contribuir aqui para a vida da minha empresa. Ok, entenda que não é um processo rápido, como, por exemplo, uma mídia paga, né? Que você coloca dinheiro, você traz gente. Não necessariamente conversão. Você coloca dinheiro, traz gente. Você tira dinheiro, você
tira a gente. Então, eu acho que é só esse entendimento de tempo também de resposta dessa ação. E aí, Lu, concorda, discorda? Olha, eu concordo. Não, eu acho. E você abordou um ponto que eu acho muito importante, de fato, que é essa visão do todo, né? Você precisa. Se você tá no momento de quebrar, você precisa ponderar tudo que está em jogo, tudo que foi desenhado, tudo que compõe a tua operação e a tua estrutura. Mas eu vou entrar agora um pouquinho focando em como eu acho que um recurso, de novo, eu acho que Lavreca colocou muito bem, não se apoie como se fosse a salvação, né? Porque ele pode ajudar, sem sombra de dúvidas. Mas, eventualmente, você tem outros problemas também que agravam a situação e que não existe CRO experimentação que vai te tirar dessa situação. Agora, se a gente olha para... Beleza, temos, então, um problema de comunicação, de engajamento de marca. A forma que a gente está se posicionando e comunicando com a nossa audiência, se somos um e-commerce, um marketplace, a gente não está tendo sucesso. Eu acho que a gente precisa... E aí, olhando para esse aspecto de aprendizado, né? A gente precisa aprender agora, mas talvez no momento, inclusive, a gente tenha um timing super curto e poucos recursos. Mas o que a gente já tem? O que a gente tem em mãos hoje? Que nível de visibilidade a gente tem? A gente precisa entender, então, inicialmente, o que veio funcionando. Podem ser que sejam pouquíssimas coisas. Se a gente está à beira de quebrar, eventualmente, são poucas as coisas que estavam dando certo. Mas o que estão elas? E quem é o público que fez que está engajando com o sucesso? E a gente pode ir extraindo disso... fazendo modelos mais básicos, mais simples de experimentos, eventualmente, porque a gente realmente está numa situação mais delicada, mas a gente vai aprendendo com o que a gente tem para ir transformando. Aí eu acho que personalização muitas vezes pode ser algo um pouco mais agressivo para a gente já trabalhar o que está funcionando com quem está funcionando. Se a gente quiser dar uma incrementada, porque a gente precisa melhorar, a gente melhora. A gente já atrela estratégias de marketing voltadas para esse público, porque a gente sabe que ele, sim, funciona. E a gente vai buscando fazer entendendo do público que hoje não está conversando, não está performando, abandona carrinho em massa, a gente entende que, beleza, diante da nossa estratégia, e aí vai depender do que você vende, do né, qual o mercado e indústria que você está... que você pertence, mas esse é um público que vale a pena ainda eu virar os meus recursos, todos eles, estruturais, operação, dinheiro, para tentar transformá-lo e trazê-lo nesse momento, ou vale mais a pena agora eu canalizar tudo para o público que funciona, para eu conseguir ganhar uma base de novo, e aí eu vou trabalhando numa expansão de mercado, e conversando com públicos mais diversos. Então, eu acho que ele entra, sim, numa estratégia, talvez em algo que inicie como algo um pouco mais básico de experimentação, mas a gente vai voltar à nossa assertividade, porque no fim do dia, CRO, muito da proposta é que você tenha mais assertividade, né? Suas decisões sejam baseadas em você entender que aquilo funciona. Então, você pegar o que funciona e ir destrinchando daquilo para tentar ganhar ali uma margem para ir crescendo novamente, se posicionando novamente. Se você quer fazer um rebranding, pode ser que você esteja muito ruim, pode ser que você esteja num lugar legal, mas você vai fazer um reposicionamento de marca. Putz, CRO vem muito bem nesse momento, porque você está entendendo, ou você deveria começar a entender agora o seu público, para você ser assertivo em como comunicar essa nova marca, e eventualmente até para que a tua equipe de design saiba como criar essa nova marca da forma mais estratégica, né, para o seu negócio. E aí eu acho que, gente, só adicionando um ponto disso dos testes que a gente estava falando e do tempo que eles devem rodar, por favor, sempre deixemos, lembrando que a nossa amostragem ela tem que ser diversa. Um dia eu vou ver aqui a galera que estamos aqui, Gus, Luciano, Lavreca e eu, mas e todo o resto da população que entra nos finais de semana? A gente precisa ter visão. Não, e um dia que você deu um cupom promocional de 50%, aí, nossa, o teste tá vendendo muito. Não foi o teste, foi o cupom, porra. Espera mais um dia, outra semana, outro comportamento, outro tempo. E só pra poder agora, beleza, porque eu pelo menos cheguei num nível de entendimento que talvez a gente pode colocar que otimização de conversão pode ter um efeito colateral de prevenção, porque no final das contas, se a gente faz um teste e esse teste falha, eu pelo menos estou prevenindo dessa empresa em algum momento da merda, sacou? Faz sentido? É isso Super também. sentido. A gente vê alguns casos, e isso é muito interessante, até empresas assim,
nem vou pegar um exemplo de... A empresa nem está mal, nem esteve mal, mas ela entendeu que fazer uma mudança de como ela comunicava o frete grátis e o impacto disso na jornada do cliente dela. Enfim, era um teste básico, era uma hipótese ali, vamos só mudar o lugar do frete grátis? Sim ou não? Bom, não custa nada a gente trabalhar essa amostragem. Eles tiveram um incremento de 34% na taxa de conversão, de compras com um determinado ticket médio, que era justamente o que entregava o frete grátis. Só deles mudarem essa comunicação, que foi um dado, uma comunicação singela, de mudar daqui para ali, eles conseguiram impactar em milhões o faturamento deles, em dezenas de milhões. Então, quer dizer, eles fizeram esse cálculo e eles entenderam que eles estavam perdendo. No caso, eles estavam perdendo aquele dinheiro que estava na mesa, com uma simples alteração de como comunicar o frete grátis. Agora, se a gente pega isso para algo que a empresa... teve ali um analista de marketing que achou aquela ideia genial, passou para o gerente falou, quer saber, isso aí vai bombar. Por quê? Porque a gente acha que está lindo, vai bombar. E aí você aplica aquilo e eventualmente vou até pegar o botão vermelho que o Luciano tinha falado antes. É o botão vermelho e, cara, o nosso público foge do botão vermelho. Imagina o risco que você está correndo quando, se você roda um teste, você espera seu mínimo ali de 2 semanas e o prazo suficiente para ele entregar a significância estatística, você já entende que aquela mudança de cor não funciona para você. E se o teste for ainda mais complexo, você entende que todos os recursos técnicos que você ia gerar, todos os recursos de comunicação, eles não vão funcionar. Você mitiga muitos riscos. Muito bom. A gente falou aqui muito de taxa de conversão, né, de aquisição, mas tem uma coisa também que eu acho que a habilidade do CRO ela pode ser inserida, na retenção, né, no churn. Em um banco que eu trabalhei, a gente tinha um produto que ele estava prestes a ser descontinuado. Isso porque o churn desse produto era muito grande. E assim, a gente tinha tudo que o UX pede para a gente ter. Um cadastro facilitado, um layout bonito, prova social, proposta de valor. A gente, tipo assim, se pegasse ali a heurística de Nielsen, a gente batia tudo bonitinho, tudo certinho, lindo. Mas o churn não adiantava. E muda o valor do produto e não adiantava. E aí, a gente fez uma ação que a gente conseguiu reter 42% dos usuários. A gente pegou a prova social que tinha na etapa de cadastro e colocamos na tela pré-tela de cancelamento. Então, assim, a prova social, ela funcionava muito para conversão de cadastro. Cara, a pessoa via que aquele produto era real, né, um banco confiável, blá, 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 convertia. E era um produto recorrente, então você precisava ali que os usuários aplicassem dinheiro de forma recorrente. E existia ali sorteio, vamos falar assim, né? Eu também não quero dizer o nome do produto, nem do banco. Mas, enfim. Olha, esses contratos de NJ, só fodem quando a gente quer falar de case, né? Olha, puta que pariu. Mas, enfim, tá? E aí, chegava lá, né? Durante a jornada do usuário, não existia nenhuma comprovação ou comunicação de que aquilo era real. Era uma coisa assim, cara, você entrou, é recorrente que você coloca o seu dinheiro e é nóis. Colocamos a prova social no final. Esse produto, tipo assim, gerou um case mundial. A gente levou esse case, na época, para outros países, para trazer, olha as oportunidades que a gente está perdendo na etapa aqui de churn, a gente está, né, deixando os usuários e pensando em descontinuar um produto por causa de uma ação. Óbvio, não foi uma ação, tá? Acho que é um outro ponto aqui importante também, né? Foram várias ações, até porque CRO é um processo contínuo, foram várias coisas que a gente foi fazendo e melhorando, mas a ação de colocar a prova social antes da tela de cancelamento nos levou a uma melhora de 42%. Então, também ajuda a gente a tomar essas decisões de continuar ou começar um produto. Perfeito. Então, no final, né, aquela pergunta máxima que é o que CRO pode fazer por você hoje? Tem essas respostas aí, né? Pô. Quem entendeu, entendeu. Ó, pra gente ir pros finalmente aqui, eu queria deixar vocês com uma pergunta na cabeça pra gente falar uma coisinha aqui e vocês responderem depois cada uma, podendo contextualizar, fechou?
eu queria que vocês listassem qual é o principal erro, na opinião de vocês, da galera ao fazer CRO no dia a dia. O principal, não são hoje, beleza? Enquanto vocês pensam, a gente vai aqui pros reclames do Plim Plim pra fazer um jabazinho, né, Luciano? Que a galera pode aprender sobre dados, métricas aonde? Pô, métricas Boss Prime é muito Que isso? forte. Eu tô com uma singela camisa aqui, mensagem subliminar. Exatamente. Sei Mensagem lá. subliminar é o Jequiti. É o Jequiti tipo piscando. Jequiti. Exatamente. Mas você pode aprender não só nos nossos conteúdos, mas com a nossa comunidade, que é a comunidade, a maior do Brasil e da América Latina, onde as pessoas são completamente loucas por dados, e a gente pode provar, porque a gente já pegou cenários aqui da galera discutindo sexta-feira, meia-noite, atribuição é coisa de maluco, mas a galera tá aprendendo e trocando experiência lá na comunidade. Então, Métricas Boss Prime, o link tá aqui na descrição e a galera pode receber o quê? Então, nesse momento que houve, pode estar rolando alguma promoção, o quê? Um carinho, um afago. Um carinho, um afago, um mimo. Muito bom. Então, bora lá. Lu, Lavreca, qual o principal erro? Quem quer começar? Posso começar. Eu acho que o principal erro é a gente não olhar para métricas acionáveis. Tem uma frase do Rafael Reis, que inclusive ele falou isso no Analytics Summit 2023. Puta evento, né? Puta que maravilhoso. Caraca. E assim, conheci esse ser humano neste evento. Depois disso, nunca mais parei de ler os conteúdos dele. Que sensação incrível esse cara. Mas, enfim, voltando aqui. Ele falou a seguinte frase: dado que não te ajuda a tomar decisão não serve, e aí nas palavras dele, pra porra nenhuma. Nas palavras dele. Nas palavras dele, tá? E foi tão impactante essa frase que no mesmo minuto que ele falou isso, eu mandei mensagem no LinkedIn pra ele e falei: caralho, adorei, vou levar isso para todos os lugares. E eu lembro que a minha primeira reunião no banco que eu trabalhei, eu falei exatamente isso para o diretor, e o diretor falou: caralho, é isso. Então, enfim. Cara, você precisa olhar para métrica que é acionável, que vai te ajudar a tomar decisão. Não adianta você ter 300 dados, informações e uma planilha com 15 abas que trava toda hora que você muda uma fórmula, se isso não vai te levar a nenhuma hipótese, a nenhuma mudança, nenhuma otimização. Cara, joga fora. Nossa, joga fora. Então, acho que esse é o maior erro que a gente pode cometer em otimização da conversão. Eu gostei muito do que a Lavreca falou, muito mesmo. E eu vou trazer... eu sei que é um ponto, mas eu acho que ele está conectado a algo que é importante, é meu papel trazer também. Então, assim, não começar com uma metodologia, eu acho que é um grande erro entender que que CRO é um processo e ele demanda um olhar para diferentes partes. Então, entender que a gente absorve ele como um processo e que tenhamos um ferramental que nos apoie comunicando, né? Integrando toda essa parte. Porque se ele é um processo e a gente precisa estabelecer como uma metodologia para ter sucesso, a gente precisa ter recursos que nos apresentem essa visibilidade da audiência, porque com essa visibilidade a gente entende as métricas que estão em jogo, a gente define essas métricas com base nos dados, né, reais, e entendendo a priorização, acho que muito do que a Lavreca falou também conecta com isso, a gente entender essa priorização realmente que a gente tem que ter, que a nossa equipe tem que ter e que a operação da empresa tem que ter, e a gente botar no ar esses... Eu vou citar experimentos e campanhas personalizadas, porque eu acho que realmente ambos, né, a gente fala ali de todos os tipos de testes e personalização, a gente ter recursos que façam com que não mexemos com toda a nossa operação e não ponhamos o site, a aplicação em risco como um todo, 100% da nossa audiência, eu acho que é algo muito importante hoje. Esses recursos existem, o DWO está aí para isso, para a gente justamente ter essa facilidade, né, de desenhar, configurar, habilitar o experimento e desabilitá-lo quando necessário e entender qual que é o recurso, quais são os resultados, fazer essa análise profunda e aí entrar nesse ciclo onde os dados estão integrados, todo o processo está integrado e a gente vai mitigando
tanto os riscos que a gente tem dentro de casa, de fazer alterações sem nenhuma validação, de não fazer alterações, como a gente falou, né? Riscos que a gente, com o experimento, na verdade, acaba mitigando, porque eles já existiam. E a gente consegue também garantir que, bom, tudo está acontecendo de forma fluida e a nossa operação, ela segue todas as suas outras operações diárias, porque a gente tem ali o ferramental operando, como a Lavreca falou, né? Desapega, agora deixa rodar e depois a gente volta para analisar e aí a gente segue uma operação mais ágil, porque no fim do dia a gente quer otimizar, né? Então, otimizar é como a gente falou no início, não é só taxas de conversão, pelo contrário, é a gente otimizar a operação, otimizar recursos, como um todo. Perfeito, Luciano. Aulas. Em formato de áudio e vídeo de graça. Exatamente. Eu só ia complementar o seguinte, vocês estão gastando uma porrada de dinheiro com tráfego aí que não serve de porra nenhuma, que se você minimamente pegar o quanto você gasta de tráfego, não você investe de tráfego, porque as suas campanhas no final estão dando um monte de merda, estão gastando investir esse dinheiro, trajetor. Exatamente. Que você poderia considerar esse dinheiro que você está jogando no ralo para poder montar essa estrutura, beleza? Acho que fica a dica aí. Porque... Tirou a skin, filha da puta? Tirei. Percebi agora. Tirei. Não sou mais filha da puta agora. É isso. Mas só pra poder considerar esse ponto, porque, tipo, não é nem palavra nossa, sabe? Sai um monte de estudo do Google dizendo, 98%, o último que eu li era isso, 98% do tráfego que entra no seu site, ele não converte. Eu acho que, tipo, beleza. Sua taxa de conversão de 2,98 entra e mete pé. Exatamente. Só que tu entende que você pode otimizar também os 98% do dinheiro que você gastou no teu budget? Seja contratando uma ferramenta de CRO ou você montando uma estrutura mínima que aí vai contemplar tudo isso que a gente conversou aqui no papo como um todo. Tirei de filha da puta. Lu, Lavreca, muitíssimo obrigado pelo papo, viu, meninas? Foi uma aula em formato de áudio e vídeo aqui para nossa audiência estar assistindo, consumindo no Spotify e no YouTube, e aí eu vou deixar já vocês finalizarem aí com o recado pra audiência, mas eu não espero nada menos, viu, Jane, você que tá ouvindo, nada menos que um review desse episódio aqui no LinkedIn, tá? Não, e a comunidade, CRO também. Não, pô. Deixa a galera se despedir aí. Já vai voltar a skin do filho da puta, cara. Aguenta aí. Lu, obrigado, viu, pelo papo. Imagina, eu que agradeço, gente, foi um prazer enorme. Que hora deliciosa que passamos, passou muito rápido, inclusive, olhei aqui, gente, voou o tempo. Muito obrigado pela troca, Gus, Luciano, por toda a parceria, Lavreca também, de sempre. Gente, foi realmente excelente. Galera, façamos mais CRO, é obrigatório sim, e é uma estratégia, vamos incorporar no nosso dia a dia. Contem com o apoio, o VWO está aqui, estamos aqui como equipe regional, para tudo que vocês entenderem que é necessário da gente fazer, destravar, ferramentais estão aí, e a gente veio aqui para auxiliar nessa jornada de educação, de troca. Vou deixar a Lavreca falar aí da comunidade, mas entrem, é sensacional, a gente troca muito lá dentro. Então, por favor, estejamos cada vez mais de mãos dadas nesse tema, que é a otimização de conversões, e contem com a gente, tanto VWO como Luísa Ciasca aqui, e com essa equipe fantástica, Métricas Boss, Lavreca e toda a comunidade, Camilion e assim por diante. Valeu, galera. Valeu. Boa, muito bom. É muito gostoso quando a gente tá num ambiente de amigos, né? Acho que o papo ele fica mais gostoso e a gente se sente confortável para compartilhar e falar besteira, e falar palavrão, e falar o real, falar palavrão, né? Pífio. O pífio não era palavrão, mas é a colocação, né? Porque tem muita gente que apoia aí, mas enfim, pífio, tá bom? Anotem. Parem de fazer testes de cor de botão. Mas queria agradecer o convite mais uma vez, Gustavo e Luciano. Para mim, uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com a Luísa, que é uma referência, que é tão incrível também no que faz, junto aí com a VWO, que eu estimo aí crescimento no Brasil. Bom, Comunidade CRO Brasil, cara, é um espaço aberto, gratuito, incrível, de muita troca. A gente não tem só profissionais de CRO, a gente tem SEOs, mídias, a gente tem galera de dados, de estatística, cara, tem mais gente, tem muita gente, acho que a gente está chegando a 600 pessoas. Esse ano vamos ter, mais uma vez, o CRO Summit, que é um evento online, até então vai ser online,
Mas para falar sobre otimização da conversão, para a gente falar sobre metodologia, para a gente falar de práticas, de ferramentas, vai ser um evento muito bacana. Procurem as redes sociais da comunidade, é de graça, como eu falei. Acho que sigam o meu perfil no Instagram, é Lavreca_, o LinkedIn também. Eu tenho andado um pouquinho sumidinha, mas eu estou retomando aí, tanto com os conteúdos. Também estou super aberta para trocar ideia, para conversar. Eu dou mentoria, eu faço consultoria, como eu falei também. Dou aula também, não só na Camelos, mas dou aula em faculdades. Então, se você me trombar na FIAP ou na SPM, me procure para a gente bater um papo. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa. A gente que agradece a vocês duas pelo papo, pela troca, pela conversa. Vocês que ouviram e assistiram até agora, tem um negócio no mundo que é o payback, né? Então a gente tá aqui com as meninas, investindo o tempo delas em trocar essa ideia para ajudar na consciência sobre o tema no mercado brasileiro. E aí, é aquele momento do quem quer rir tem que fazer rir. Para eu te ajudar, você tem que me ajudar. A gente te ajudou. Agora você tem que ajudar a gente. E o mínimo que você tem que fazer são algumas ações. A primeira delas é aqui na descrição, clicar no LinkedIn da Lu e da Lavreca, segui-las, se conectar com elas, trocar ideia com elas no LinkedIn. Segunda ação que você tem que fazer é, se tá ouvindo no Spotify, dar 5 estrelas, se inscrever aqui no podcast no Spotify. Se estiver ouvindo no YouTube, se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o teu like e um comentário. E a terceira coisa que você tem que fazer é deixar de ser otário e compartilhar isso para mais gente poder aprender e ter a consciência melhor. Compartilha, faz aquele esquema. Pega algum momento do que tu ouviu do podcast, tu achou interessante. Tá no ouvido aqui, para no trabalho. Quando o teu chefe passar, tu sem querer tira o fone e aumenta. E tu fala, meu Deus, que loucura, o que aconteceu? E vai deixando aquele 1 minuto, 2 passar ali. Aí tu fala, caraca, eu não entendi, desculpa, gente, mas você ouviu o que elas falaram? Aí tu aproveita o momento pra debater sobre isso, tá? Dizem, Luciano, eu não sou uma pessoa que gosta de agorar ninguém, nem jogar azar pra ninguém, mas me falaram, assim, coisas do mercado aí e tal, que quem ouve e assiste o podcast e não faz essas ações, se fode de um jeito absurdo. Porque vai tentar fazer teste AB, não consegue. O chefe olha e fala assim, mas você nunca acerta. Ele, mas porra, é teste o caralho. Não quero que isso aconteça. Para isso não acontecer, basta fazer o passo a passo. Eu não quero que a pessoa faça um planejamento maravilhoso, analise o Hotjar, Crazy Egg, faça um vídeo recorde, faça pesquisa, um teste de habilidade, promova um teste AB e no final não dá em nada. E ela faz isso durante 12 meses. Tu quer que ela 12 meses da vida dela faça teste que vai dar merda? Eu não quero, tu quer? Cara, eu acho que eu vou. Eu não quero. Na verdade, sabe o que a gente tem que fazer a partir de agora? A gente tem que agradecer a quem compartilha. Isso aí, porque eu nem conto mais que esses filha da puta que escutam esse conteúdo aqui. Aí. Então, vamos agradecer, Jane, obrigado. Exatamente, Jane, todo mundo que compartilha aqui. A galera da comunidade CRO que sempre dá um salve também. A comunidade CRO, cara, a gente já mencionou tanto nesse podcast aqui que se mensurarem sem ser pelo last click, vai perceber que tem uma porcentagem boa desses 600 aí que vieram daqui. Sim. Então, muito obrigado a todo mundo que compartilha. Quem não compartilha só tem uma coisa mais do que a gente mesmo, beleza? Muito obrigado, meninas. Galera que assistiu, ouviu a gente até agora, não esquece, toda quinta-feira estamos aqui no mesmo bate-hora do canal. Um abraço e até a próxima semana. Valeu!